Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 20 de novembro de 2023. Graças a Deus estamos aqui, né? Ainda vivos, né? Mas caminhando, né? Em direção a Jerusalém Celestial, imitando aí as virgens prudentes, né? Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. Graças a Deus, né? Estamos aqui em oração, meditação, né? Obediência à palavra, vigilância, sinceridade, né? Com a proteção do Deus vivo, né? O Altíssimo, e do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Bem, irmãos, vamos continuar aí, né, com os nossos vídeos, né? Nós estamos falando do quê? Do entendimento, os entendimentos da eclésia, né, os entendimentos da igreja, né? A boa consciência nas escrituras, né? Então é isso que nós temos que perseguir, né? Temos que nos aperfeiçoar na boa consciência das escrituras. E aqui, né, com esses últimos vídeos aí, nós estamos falando exatamente dos nossos entendimentos nas escrituras, né? Que são os entendimentos, né, que reprovam todas as religiões que estão aí no mundo, né? Inclusive aquelas que falam em nome de Jesus, né? Ligadas aí ao catolicismo romano, ao protestantismo e outras coisas aí, né? Porque elas negam, né? Negam versículos nas escrituras, né? Negam passagens, negam mistérios de fé, né? Base da nossa fé, né? Certo? Como, por exemplo, alguns negam que, juntamente com o mundo, né? Negam que o pecado não existe, né? Não existe mais, né? Não existe mais o pecado, não existe mais a transgressão, nem a iniquidade, nem a abominação. Nada disso existe, né? E isso aí é uma coisa totalmente contrária às Escrituras, né? Aquilo que for contrário, né, aos ensinos, tudo isso aí é o quê? Abominação, né? Então, irmãos, vamos continuar a falar um pouco sobre o pecado, sobre a transgressão, sobre a iniquidade, né? Porque lá em Hebreus, no capítulo 5, né, versículo 11 até o 14, né, nós somos convidados a deixar de sermos negligentes, né? É isso? E lá no Hebreus 5:6, somos convidados a nos aperfeiçoarmos na doutrina, né? Não só lá em 6 de 1 de Hebreus, vou citar alguns versículos para, né, nos lembrar exatamente daquilo que a gente já sabe, né? Então lá no capítulo 6:1, nós somos convidados a nos aperfeiçoarmos na doutrina, né? Para nós conhecermos, né? Como está escrito, né? O comprimento, a largura, a altura e a profundidade, né, da doutrina, dos mistérios escritos aí pelos profetas e pelos apóstolos, né? Então lá no Hebreus 6:1, está dizendo para a gente deixar, né, os rudimentos, né, e partir para o aperfeiçoamento. E aí tem pessoas que entendem que deixar os rudimentos significa que não tem mais rudimento para se cumprir na palavra. Isso não é verdade, né? Quem é que está abolindo esses rudimentos, né?
O rudimento é o quê? É crer, né? Crer no sacrifício do Senhor Jesus, batismo, né? Ressurreição dos mortos, como está escrito lá. Então, os primeiros rudimentos da palavra de Deus, eles estão contidos nas alianças, não só os rudimentos, como também, né, os aperfeiçoamentos, né? Estão contidos em todas as alianças que o Altíssimo fez com os homens, né? Nos concertos, né, nos testamentos, certo? Que são o quê? Arrependimento de obras mortas, né? Certo? A consciência da transgressão da aliança, consciência do pecado, né? E o seu abandono, né? A conversão do velho homem pecador num novo homem obediente, né? A palavra, né? E dessas alianças nós sabemos que duas foram escritas, né? É isso? Que foi a lei de Moisés e a graça, né? A lei de Moisés e a lei de Jesus Cristo, né? A graça. E essas duas alianças, elas têm duas partes, né? Que é a lei moral, natural, né? Não é isso? E a lei das ordenanças, né? Então, lá na lei de Moisés, a lei moral são, digamos, aqueles 10 mandamentos que foram colocados lá no capítulo 20 de Êxodo, né? Cujo resumo é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Conforme o Senhor Jesus resumiu, né? Não é isso? E, então, isso aí é a lei moral, né? É aquela lei que honra o Criador e honra o outro, né? O próximo, né? E na aliança de Jesus Cristo, né? A lei moral continua sendo praticamente a lei de Moisés, aperfeiçoada porque o Senhor Jesus aperfeiçoou, né? Nós vimos aí as perfeições que ele fez, né? Está lá escrito lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e outros evangelhos. E as ordenanças, né? As ordenanças são o quê? As ordenanças são o batismo, a ceia, né? Não é isso? O memorial, né? Que tudo aquilo que tinha de ordenança na lei de Moisés, que eram as festas, né, de Páscoa, Pentecostes, né, Tabernáculo, né, e outras festas, eram exatamente as figuras do sacrifício do Senhor Jesus, né? E aí a realidade passou então a ser o batismo, principalmente, né, e o memorial, que é o pão e o vinho para comemorar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, como a gente está falando do pecado, nós estamos falando, o pecado é a obra morta, né? São obras mortas. E sabemos que a primeira obra morta do homem foi realizada lá no Éden, né? Conforme está escrito lá no Gênesis 3. E houve ali uma transgressão da aliança do Éden, feita em Gênesis, né? 1:15 a 17, a primeira apostasia, né? Digamos assim. Certo? E aí a gente vê, né, que nos profetas, nos apóstolos, né, nós vemos a todo momento, né, eles relacionando, reprovando e relacionando essas obras mortas, né? Conforme, por exemplo, a gente vê lá em Isaías, né, que ele fala na prevaricação, na blasfêmia, na peita, né, na rebeldia, chamar o bem de mal e o mal de bem. Então ele está chamando isso de obras mortas, que estão registradas ali pelo profeta Isaías, nos capítulos 1, versículo 2, no 4:23, no 5:20, né?
E assim vai, né? São obras das trevas, né? Obras, e aí ele contrapõe obras das trevas e obras da luz, né? E nós vamos parar por aqui hoje, e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.